mas o assunto natural que todo mundo quer mais informações é sobre a Covid-19, né? E por isso eu fiz uma live na sexta-feira e foi extremamente produtiva com um médico que está na linha de frente, que entende do assunto e que tem uma bagagem muito grande e trabalha com excelência. E eu convidei para que hoje participasse e fizesse um resumo daquilo que foi conversado na sexta-feira na minha live. Tenho certeza que vai ser muito útil. Ele é médico radiologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Rede do São Luís, mestre e doutor em radiologia, e está aqui com a gente via Skype, doutor Fábio Noro. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Claudinha. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês informações e poder compartilhar as dúvidas, porque nesse momento é uma doença que nós não conhecemos. Então, nós temos mais dúvidas do que qualquer pessoa hoje no planeta, né? Porque vocês não param de pesquisar, né? Eu vejo que os médicos estão buscando todo dia novidades sobre essa doença. O que a gente fica como leigo querendo saber e entender é vacina. A gente tem aí alguma previsão da chegada dessa vacina, que seria então o fim da pandemia? Não, em primeiro lugar, nós temos a vacina é uma esperança. Nós não temos certeza que realmente a vacina vai ser conseguida. Como eu falei na sexta-feira, já houve outras 2 epidemias de coronavírus em 2013 e 2012 e não houve vacina. Mas hoje o esforço é muito maior, tem muito mais gente e recurso investido, então a esperança é mais forte dessa vez. Se a gente tem a descoberta dessa vacina, vamos imaginar, por agora, essa vacina já chega para a gente em pouco tempo? Não. Os estudos iniciaram há poucos meses e na formação de qualquer vacina, ela leva um período longo para que ela se obtenha um resultado satisfatório. Tem uma série de testes e esses testes demoram meses para que eles possam ser feitos. Então, não há no horizonte próximo, certamente não vai ser esse ano, se surgir alguma vacina, surgirá para o próximo ano. Tá, então a gente realmente precisa continuar aí mantendo todos os cuidados, né? A gente está sempre reforçando a questão da higiene, que é lavar as mãos, que é o uso da máscara, e tem a questão do distanciamento social. Você, na linha de frente, com todas as pesquisas que você tem acesso, você acredita que a gente vai manter esse distanciamento social por muito tempo? Sim, acho que sim. Acho que a gente precisa se preparar psicologicamente para enfrentar uma nova forma de viver. E isso já está acontecendo. Eu acabei de ver no seu intervalo o pessoal técnico trabalhando com você de máscara, se mantendo afastado. Essa é a nossa nova realidade, é o novo normal. Quando a gente vê os artistas que não podem mais fazer os seus shows com público, eles fazem live. Esse é o novo normal. O futebol voltou essa semana na Alemanha, esse é o novo normal. Então, nós não podemos ficar esperando que de uma hora para outra essa quarentena vai acabar e a vida vai voltar como era antes. Ela não vai voltar como era antes. Nós vamos inventar uma nova normalidade. E isso já está sendo feito. Alguns meses atrás era inacreditável imaginar que nós, o povo brasileiro, pudesse andar de máscara, como os orientais fazem. E isso foi assimilado pela população de uma maneira tão fácil. Hoje você vê as pessoas com máscaras estilosas, com mensagens, com os clubes de coração. Então, isso é uma adaptação ao novo normal. E essa é a nossa maior qualidade como ser humano. Nós temos capacidade de nos adaptar a qualquer situação. Perfeito. E essa é uma situação que nós precisamos nos adaptar. Eu tenho visto alguns artistas, já que você falou deles, em lives, falando: vamos ficar em casa para a gente mandar esse vírus embora, vamos ficar em casa para o fim da pandemia. A gente ficando em casa, essa pandemia acaba? Não, ela não acaba, ela se torna menos cruel. Quanto menor for o contato interpessoal, menor é a velocidade com que ela se dissemina. E ela se disseminando de forma mais lenta, a gente consegue salvar mais pessoas nos hospitais. Se os hospitais ficarem muito sobrecarregados, a gente não consegue salvar todos. Então, ela se tornando mais lenta, a gente ganha tempo para poder dar um atendimento melhor.
não há um objetivo com essa quarentena de acabar com a epidemia. A epidemia, ela acaba por si só, ou se surgir alguma coisa muito importante no meio do caminho, uma vacina, ou ainda um remédio que possa impedir que as pessoas evoluem para a forma grave. Um percentual muito pequeno da população tem a forma grave da doença. A imensa maioria tem uma forma leve, branda, muitos assintomáticos. Então, o problema mais sério atualmente é cuidar das pessoas que têm a forma mais grave. E não há como saber de antemão quais pessoas vão evoluir com a forma mais grave. Esse é o maior problema atualmente ao enfrentar essa doença. Então, a epidemia não vai acabar com a quarentena. Nós precisamos voltar uma nova vida, uma nova normalidade, onde não pode haver aglomeração. Nós temos que fazer tudo para não ocorrer aglomeração. Você disse que a maioria vai pegar de uma forma branda. Eu gosto sempre de tirar um pouco do medo dos meus telespectadores, porque eu acho que o medo paralisa e o medo adoece, né? E eu realmente fico muito preocupada com a saúde mental das pessoas, porque ficar em quarentena já é difícil, ficar isolado já é difícil, com medo, então, pior ainda. Então, só para lembrar, as pessoas que são contaminadas com vírus, elas podem ter de forma assintomática, de forma leve. Qual é o percentual que realmente precisa de um hospital e às vezes vai para uma UTI? Então, nós, na experiência do hospital, nós temos a visão somente de quem procura o hospital. Então, se nós pegarmos de 100 pessoas que procuram o hospital, existem todas um número que a gente não sabe, que não procura, que não sente nada, que está na rua, doente, não sabe. Mas das pessoas, se 100 pessoas procurarem o hospital, 85 serão liberadas de volta para casa, 15 pessoas serão internadas e 5 pessoas terão a forma grave. Dessas 5 pessoas que terão a forma grave, uma parte dessas, talvez 2 ou 3, se consegue salvar com o recurso adequado. Ainda assim, com todos os recursos, uns 2 ou 3 irão falecer. Até o momento não há como impedir que algumas pessoas faleçam. Bom, da mesma forma que algumas pessoas, infelizmente, perdem a vida por conta da gripe, por conta do sarampo, por conta do câncer, mas a quarentena se faz necessária para a gente não causar um colapso no sistema de saúde, quer dizer, as pessoas graves terem a possibilidade de serem atendidas e terem uma vaga na UTI, tá certo? Sim, com certeza. Ela é importante nessa fase aguda, onde tem a primeira onda, né, como é chamada na epidemia, a primeira onda de casos, mas ela precisa se manter, o afastamento social precisa se manter de forma sustentada. Toda vez que fizer uma aglomeração, a possibilidade de recrudescer a doença. Então, desta maneira, é por isso que eu enfatizo que nós precisamos estar preparados para nos adaptar. É uma nova normalidade. E isso já está acontecendo. É impressionante, os hábitos vão se modificando, novas formas de trabalho estão surgindo e tem sido, inclusive, extremamente positivo, com certeza para os artistas, por exemplo, que estão enfrentando uma terrível limitação, que não pode ter público, descobrir uma outra maneira de poder ter ganhos também. Eles fazem live que são patrocinadas. É fantástico isso. Então, nós temos capacidade de nos adaptar e viver uma vida normal com essas restrições, com esses cuidados, mas não nos impede de voltar a ser feliz. Perfeito. Não é porque existe uma epidemia que nós somos obrigados a viver tristes ou infelizes. Não, o coronavírus não é a única coisa que nos mata. Existem várias outras coisas e, no entanto, nós não temos medo. Doenças cardiovasculares matam por ano no Brasil 360 mil pessoas. É um número assustador. Mas nem por isso as pessoas que têm doença cardiovascular vivem com medo. Cuidam das suas doenças
e tem uma vida normal, com restrições. Então, isso que a gente precisa preparar as pessoas, né, para a nova normalidade. Perfeito. Esqueçam o que aconteceu antes da epidemia. Nós estamos de um novo normal. Novo normal. Doutor, só para terminar, meu tempo já acabou, mas eu queria te perguntar uma coisa que as pessoas sempre questionam. Quem já teve a Covid-19 pode pegar novamente? Tem essa possibilidade de reinfecção? Olha, a imunidade que a pessoa adquire, ela está sendo provada, tanto que a gente observa nos países o número de casos declinar. Se não houvesse imunidade, o número de casos subiria e não pararia nunca. Não se garante que essa imunidade será para a vida inteira, mas o que se espera de forma bem realista é que a imunidade garanta, pelo menos para essa epidemia, para esse tempo. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. A gente sempre precisa de informação clara, assim, de informação imparcial. Tenho certeza que nossos telespectadores gostaram. E até a próxima. Foi um prazer revê-lo. Muito obrigada. Dr. Fábio Noro, mestre e doutor em radiologia, médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos ajudando aqui. Como é bom, né? Eu sou muito grata a todos os médicos, aliás, os médicos da linha de frente, força para vocês, protejam-se sempre, porque a gente precisa de vocês.